Olha só, você muito provavelmente já foi na arquibancada do seu estádio e se irritou na alma com aquele torcedor, com aquela torcedora que vaia qualquer erro do time. Você provavelmente já se irritou com aquela página do seu clube que, com 15 minutos de estreia do novo reforço, já define que ele é o tal de bagre. Com aquele torcedor que não tem paciência com o moleque da base, que quer que o cara já vire o Pelé com 2 jogos como profissional, que quer a cabeça do treinador dentro do campeonato estadual na primeira temporada de trabalho e tantos outros exemplos. Se você não se irritou com esse torcedor até aqui na sua história como amante do seu time, do futebol, provavelmente aquele torcedor é você. Esse vídeo aqui não tem nenhuma pretensão de advocar pela paciência acima de tudo e de todos, né? Eu entendo que muitas vezes quem defende a paciência passa um pouco a sensação de que no futebol, só deixando ali com o tempo, tudo se resolve organicamente, como se não houvessem contratações erradas, como se não houvesse um desencaixe aqui, outro ali, e às vezes, de fato, a falta de paciência, ela é a solução. Mas quando ela vira algo tão integrado na nossa cultura de arquibancada, e depois de tanto tempo com isso como uma realidade já posta, né, assim, eu lembro muito bem de crescer indo para o Maracanã, como você possivelmente cresceu indo para a arquibancada do estádio mais próximo da sua infância, e ser ensinado a não ter paciência, às vezes de maneira direta, outras vezes de maneira indireta, vendo outros torcerem a forma de torcer, e isso vai sendo parte da maneira como a gente enxerga futebol e como a gente fala sobre futebol, como a gente conversa no boteco, etc. e tal. E o ponto desse vídeo é justamente trocar uma ideia sobre isso, sobre a nossa cultura, a cultura do nosso torcer. O que é que causa esse constante e cada vez mais intenso processo de fritura de diferentes figuras no futebol brasileiro? Por que tantas torcidas realmente acreditam que o seu time tem o dever, a obrigação de ser campeão toda a temporada? Isso é ambição? É um grito de grandeza? Ou é uma falta de tato com a realidade? Será mesmo que entender o limite atual do seu clube no momento da cadeia alimentar do futebol brasileiro significa falta de grandeza? Se 10 clubes começam a temporada no tudo ou nada, a gente vai ter então 1 tudo e 9 nadas. Será que o rebaixamento de 1/5 da Série A também colabora para esse processo de fritura, também joga lenha nessa fogueira? São diferentes questões que eu não tenho nenhuma ambição de responder aqui nesse vídeo, mas são questões que eu acho que são importantes para a gente ter esse debate aqui, deixando bem claro que eu não quero ensinar nada, eu não estou em nenhuma posição de ensinar nada para ninguém, não tem nenhum tom professoral aqui, pelo amor de Deus. Se tiver, o erro é meu, mas eu não quero que tenha. Eu só estou trazendo esse debate porque a ideia desse vídeo, ela está decantando aqui dentro já há algumas semanas desde que eu encontrei essa entrevista. I know this might sound a bit harsh, but is it about avoiding a bit of embarrassment of going out in the first phase of the Champions League? Well, I'm 67, so You have seen a lot. well, I saw the first ever game against Fenerbahce when we were supposed to get through it, and we didn't. We lost in the first round, basically, in the old European Cup. So when I went to the Chelsea game in the final, I left there so despondent. I thought, never again in my lifetime. As someone said, a lot of teams that get to the final, who lose, come back and win it. And off to Istanbul we went, which was a great 2 or 3 days, because I get a majority of away games in Europe. I love them, and that was such a lovely, and the thing is, a lot of these younger fans can't take the defeats now, and you have to take the good with the bad in football. They are a bit spoiled. Very spoiled. They want to see some. I mean, look, when people go on about players to me,
oh, they were this, they were that. I say, listen, every player that's played in the blue shirt is something we only ever dreamed of. Cara, o trabalho do repórter, ele depende muito de sorte, em várias instâncias, ainda mais quando você tem que achar uma entrevista com um torcedor, e nesse trabalho de mineração, nesse dia, eu encontrei um diamante, eu encontrei uma pepita de ouro. O Eddie, o entrevistado, é um cara bastante conhecido na torcida do Manchester City, é um cara que, como você já pôde perceber, e por favor preste atenção na entrevista, se você não prestou atenção, se você viu sem prestar atenção, volte o vídeo, porque realmente vale a pena e é o cerne desse vídeo. O Ed é um cara que fez parte da geração, das tantas gerações do Manchester City, pré-grana. A grana de Abu Dhabi que chega em 2008, ela inaugura um novo Manchester City, mas tem muita gente que viu a história já centenária do Manchester City antes disso. Ele viu, por exemplo, o Manchester City na terceira divisão do futebol inglês na temporada 98-99 e só conseguindo subir numa batalha dos aflitos um pouco menor, bastante menor, mas enfim, algo mais ou menos equivalente. Assim, foi uma loucura como o Manchester City conseguiu sair do inferno da terceira divisão naquela temporada. Ele viu o Manchester City, por exemplo, ficar 44 anos sem conquistar o título da primeira divisão nacional. Então, para ele, cara, o que é uma temporada como a atual, que é colocada como crise, claro, por conta desse novo City, por conta do atual padrão do Manchester City, mas que historicamente significa muito pouco. Testa muito pouco a paciência de torcedores como esse. Por isso que ele fala que tem uma galera da nova geração, das novas gerações, que não sabe lidar com a derrota e que não sabe lidar com os maus momentos. Uma galera que foi mimada por esse novo Manchester City, especialmente na fase do Pep Guardiola. E aqui eu acho que tem muito mais a ver esse ponto de vista dele com entender que tem uma galera que realmente, de fato, cresceu com o Manchester City, que acostumou a arquibancada a ser campeão inglês de maneira consecutiva, a estar nas quartas de final da Liga dos Campeões de maneira consecutiva. São 4 títulos da Premier League consecutivos, o que nunca tinha acontecido na história da competição, não só da era Premier League, da competição inglesa, da Liga Inglesa. E foram 7 temporadas consecutivas chegando pelo menos nas quartas da Champions, para um clube que até 2010 não tinha nem passado da fase de grupos. E eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com uma arrogância daquele cara mais velho que acha que o jovem não sabe de nada. Não tem muito a ver com esse etarismo reverso aí, vai? Tem mais a ver com um fato. E é curioso porque o outro lado da cidade vive o oposto, né? Os mais jovens vivem o pão que o diabo amassou, que o diabo vermelho amassou, enquanto os mais velhos foram mimados na era Sir Alex Ferguson e agora contam as histórias das glórias para os mais novos que só conseguem ter acesso a elas via rede social, via vídeos, via registros e não da própria experiência na arquibancada de Old Trafford ou vendo os jogos do Manchester United. Antes de seguir o nosso papo sobre esse tema, eu queria trazer outro rapidamente, que é o seguinte: apesar de eu estar longe aqui no frio e na solidão do inverno inglês, você, por favor, me respeite que eu tenho mais de 20 anos de experiência no calor do Rio de Janeiro e eu sei muito bem do terror que é sair de casa para trabalhar com aquele maçarico ligado do lado de fora, pegar aquele ônibus que não tem ar-condicionado ou aquele metrô que, por algum motivo, também não tem qualquer mudança de temperatura para salvar o nosso dia. Só que naquela época eu não conhecia nenhuma marca como a Insider, que tem peças anti-odor, que promovem a regulação térmica e que tem rápida absorção e evaporação do suor. Cara, é um quarteto mágico, né? Dentro do que a Insider pode oferecer. Essa Tech T-shirt, por exemplo, ela é fantástica porque ela se adapta a qualquer que seja o clima e traz todas essas valências. Então, minha amiga, meu amigo, a Insider tem a capacidade de mudar o seu dia a dia, especialmente nesse verão com o maçarico ligado. E você pode aproveitar
o nosso desconto aqui de 12% com o meu cupom. O cupom está na tela, Caldeira, 12% de desconto. E se você clicar no link personalizado que está no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, você já vai ter esse cupom de 12% de desconto automaticamente adicionado no carrinho da sua compra, beleza? A Insider tem o compromisso de ser uma empresa sustentável e também te ajuda a lidar com o calor. Então acho que é o pacote completo. Fica aqui a minha dica do vídeo de hoje. Voltando para a entrevista e para, enfim, essa reflexão sobre a cultura do nosso torcer. Quando eu postei essa entrevista com o Ed nas outras redes sociais, muita gente falou da própria torcida. Palmeirenses, são paulinos, botafoguenses, rubro-negros e tantos outros. Assim. É claro que é muito difícil fazer um paralelo entre Inglaterra e Brasil. Sempre que há esse paralelo, existe a chance de você tropeçar em atalhos que geralmente são errados, né? Para todo problema complexo, a resposta mais simples, ela geralmente é errada. Isso vale para várias instâncias da vida. Quem seria o West Ham brasileiro? É perda de tempo debater isso. Mas como um brasileiro criado na arquibancada e com uma experiência agora quase de uma década dentro da Inglaterra, é engraçado trocar algumas coisas dessas experiências, dividir essa minha experiência um pouco singular. Eu tento evitar e consigo, de maneira que me traz muito orgulho, essa sensação de que tudo na Europa é melhor. Não é, tá? Em várias instâncias da vida, mais uma vez. E no futebol também, tem coisas que a gente é muito melhor do que eles. Mas é curioso observar. O papel de observador, ele é fundamental para a profissão que eu exerço e para a pessoa que eu sou. E aqui existe uma diferença, uma diferente cultura nas arquibancadas, né? E é curioso quando essas culturas se chocam em vários clubes que viraram máquinas internacionais, né? Cria-se uma pressão numa má fase de um clube, grande da Premier League, que só existe nas redes sociais e não no estádio. Porque nas redes sociais está essa salada mista de culturas diferentes de como torcer. Então, sei lá, nas redes do Arsenal pede-se a cabeça do Arteta, não sei nem se pede tanto hoje em dia, mas porque não venceu e talvez não vença mais uma temporada da Premier League, enquanto no Emirates tem apoio. Muita gente, sei lá, acha que o Andy é o maior culpado da fase do Tottenham e no estádio tem mais apoio para o Andy e mais perseguição à diretoria. E tem tantos outros exemplos que trazem a diferença de uma cultura local de um clube internacional. Aqui o torcedor sabe que o normal é não ser campeão. Né? Estatisticamente é muito mais fácil você não ser campeão do que ser. Pô, Fred, mas com tanta grana fica mais fácil torcer. Entendo que sim, né? A grana ela evita vários problemas que vários dos nossos clubes do Brasil enfrentam. Mas se todo mundo tem grana, a grana evidentemente fica ainda mais relativa, né? O rico na minha querida Tijuca, ele provavelmente é muito menos rico em Ipanema. Então, tem vários clubes ricaços do futebol inglês que fazem parte dessa máquina de produzir grana, mas que são menos ricos e, portanto, na cadeia alimentar eles têm um papel mais de presa do que predador. E a torcida entende isso. Existe uma pressão de movimentação dentro dessa cadeia alimentar que é de anos, de temporadas, não é imediatista. Pô, imagina a realidade da torcida do Brighton. O clube quase faliu na década de 90 e hoje em dia, além de ser uma marca registrada da Premier League, sequer é ameaçado pelo rebaixamento, volta e meia está ali brigando para conquistar uma vaga no futebol europeu. Você acha que essa torcida vai pressionar os caras a brigarem por G4? Talvez daqui a 5 anos. Mas o principal na cabeça do torcedor do Brighton é nem sonhar ser campeão. É tentar galgar posições de tempos em tempos nessa cadeia alimentar. Então, para muitas torcidas, a grande maioria, a massacrante maioria,
ser campeão não faz parte do vocabulário, não faz parte dos desejos. E para muito clube do futebol brasileiro, isso é uma obrigação a cada temporada, por mais que a realidade não trate isso. Quantos clubes tem dentro de uma realidade com, né, você está em contato com a realidade, sem ficar no mundo da lua? Quantas torcidas de fato podem não obrigar, mas cobrar o próprio time de ser campeão brasileiro nessa temporada? 2, 3, 4 no máximo, e não 8, 9, 10. A classe média aqui está em constante mudança, né? Já foi o Burnley, um clube que agora está na segunda divisão, mas que pouco tempo atrás foi para a Europa League. O Leicester bateu naquele título do conto de fadas que todo mundo sabe, estava na segunda divisão e pode voltar para a segunda divisão nessa temporada mais uma vez. O Aston Villa até ontem estava na Championship e agora está na Liga dos Campeões e brigando lá em cima na tabela. O Nottingham Forest, olha só, década de 70, bicampeão europeu, 20 anos afundado fora da primeira divisão e agora está voltando a brigar pelas posições superiores da tabela. O Newcastle, os novos ricos, né? Clubes que a gente que é um pouquinho mais velho não se acostumou a ver na primeira divisão da Inglaterra, mas que agora estão. Olha o Brentford, olha o próprio Brighton, o Wolverhampton, o Bournemouth, que é um clube com um estádio desse tamanho e que agora está brigando lá em cima. Tem vários ricos de antigamente que foram ficando pelo caminho e não conseguem voltar. O Blackburn Rovers, que foi campeão da Premier League, não consegue voltar. O Middlesbrough, o Derby County, o Leeds, o Sunderland. E eu estou falando de Premier League e de Championship, não vou nem entrar nas outras tantas divisões inferiores e as realidades na cabeça de cada torcida, de entender o sonho real, o que é desejo, o que é ilusão e o que pode se transformar em cobrança. Essa triangulação é importante, acho. Mas, enfim, esse discurso do Ed e do torcedor do Manchester City acho que pode fazer bem para esse debate, sabe? Eu sei que a gente gosta de ganhar, né? Brasileiro. Assim, se tem um traço da nossa cultura esportiva é ganhar. E acho que o principal exemplo, a principal evidência disso é que o segundo esporte nacional geralmente é quando tem algum brasileiro ganhando, né? Já foi vôlei, tênis, Fórmula 1 e tantos outros aí. Basquete por um certo período. E quando não tem é porque não tem brasileiro ganhando. Surf, skate. E quando não tem algum definido é porque não tem brasileiro ganhando. Eu, com o tempo, eu fui com a experiência de vendo aqui como que é essa cultura de arquibancada, eu fui vendo que existem outros pontos também importantes como torcedor, para além do ápice que realmente é ser campeão, né? Eu não viajei para ficar 48 horas no Rio de Janeiro à toa. Eu fui porque era final de Libertadores e eu queria ganhar, óbvio. Mas eu também acho que é importante a gente ver e tentar definir, assim, sei lá, acho que é importante no meu ponto de vista, né? Não sei se é no seu, mas hoje para mim é importante. Qual que é a identidade do meu time? A filosofia de jogo? Será que a gente consegue ter algo em comum? No meu caso, evidentemente que não, mas é algo que eu gostaria de nutrir. Qual que é o tratamento que a arquibancada tem com a molecada da base? E é muito importante dar atenção para a molecada da base e desenvolver novos jogadores e essa cultura. Qual é o teto do seu clube nesse momento da cadeia alimentar do futebol brasileiro e como ultrapassá-lo a médio prazo, não se contentar e achar que é definitivo, mas também não achar que o imediatismo resolve essa questão. Então tem vários pontos que eu acho interessantes de debater aqui. Cada um torce como quiser, é óbvio, desde que respeitando as diretrizes de uma sociedade ainda minimamente iluminista, é claro. Mas esse debate aqui, ele não é para limitar nada, pelo contrário, acho que é um debate para tentar refletir e expandir essas limitações já impostas, né? Se você tiver um tom um pouco abaixo desse imediatismo maluco, você é acusado de não ter ambição, de não querer que seu clube seja grande, de achar que você está diminuindo a história do seu clube, e eu acho que não, né? Como está muito bem claro aqui. Não sei se você concorda, em quais pontos você concorda, em quais pontos você difere. Peço para você, por favor, deixar
essa sua opinião aqui nos comentários. Antes de seguir o nosso papo sobre esse tema, eu queria trazer outro rapidamente, que é o seguinte: apesar de eu estar longe aqui no frio e na solidão do inverno inglês, você, por favor, me respeite, que eu tenho mais de 20 anos de experiência no calor do Rio de Janeiro e eu sei muito bem do terror que é sair de casa para trabalhar com aquele maçarico ligado do lado de fora, pegar aquele ônibus que não tem ar-condicionado ou aquele metrô que por algum motivo também não tem qualquer mudança de temperatura para salvar o nosso dia. Só que naquela época eu não conhecia nenhuma marca como a Insider, que tem peças anti-odor, que promovem a regulação térmica e que tem rápida absorção e evaporação do suor. Cara, é um quarteto mágico, né? Dentro do que a Insider pode oferecer. Essa Tech T-shirt, por exemplo, ela é fantástica porque ela se adapta a qualquer que seja o clima e traz todas essas valências. Então, minha amiga, meu amigo, a Insider tem a capacidade de mudar o seu dia a dia, especialmente nesse verão com maçarico ligado. E você pode aproveitar o nosso desconto aqui de 12% com o meu cupom. O cupom está na tela, CALDEIRA, 12% de desconto. E se você clicar no link personalizado que está no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, você já vai ter esse cupom de 12% de desconto automaticamente adicionado no carrinho da sua compra, beleza? A Insider tem o compromisso de ser uma empresa sustentável e também te ajuda a lidar com o calor. Então acho que é o pacote completo. Fica aqui a minha dica do vídeo de hoje.